galera, estamos começando mais um Em Off Podcast e vou passar a bola pro meu parceiro, meu amigo, Gabigol da torcida. Fala, meu camisa 10. Lá vem ele. Lá ele, rapaz. E aí, irmão, mais um pra conta. Galera, ó, o convidado de hoje é um cara muito especial, porque eu conheço já há mó tempão, tá? E ajuda a gente bastante. Mas, ó, antes de falar que é um convidado, já senta o dedo no like aí. Fala aí, lá ele. Lá ele, Eu jogador. sabia. Se inscreve no canal, valeu? Galera, ó, meu amigão aqui, muito obrigado por ter vindo, tá? Aceitado o convite. Isaac. Flavoz. Ô, Flavoz, brabo, Valeu, bravo. galera. Esse aí me salva sempre, né? Boa. Às vezes eu fico meio enrolado aí nas externas da vida. Tem que ter um Flavoz pra ajudar. Meio? Não, o cara é parceiro demais. E é resenha, cara. É resenha. O cara, meu irmão, é o jornalismo atualizado, cara. O jornalismo Extenso. Esse é parceiro, esse é parceiro. Cara, é um prazer ter a tua presença aqui com a gente. Cara, eu fiquei sabendo, olha só, vou passar pra vocês, que esse é o primeiro podcast que o Isaac participa, cara. Que honra. É uma honra pra gente ter a sua presença aqui, Isaac. Sempre tem um doido que chama a gente pela primeira vez, né? Então, assim, os doidos aqui hoje me chamaram, mas, cara, eu tô muito feliz mesmo. Tô aqui nervoso, tem que colocar a mão debaixo da mesa pra não aparecer, pra não pegar. Mas, cara, e sem assim, puxar saco nem jogar pro superlativo. As emoções que eu tive na minha vida foi quando eu entrevistei o Zico pela primeira vez. Falei que quando o Vegeta me chamou pra poder fazer um programa na Rádio Manchete, e tô no mesmo nível de emoção aqui, cara. O primeiro. É uma honra, cara. Pô, a gente te admira muito. Eu não te conheço há muito tempo, como o Gabriel já te conhece há muito tempo, mas desde o primeiro momento ali, né? Aquela cena aquela romântica, aquela trilha romântica. Né? Mas na primeira vez que a gente, né, se encontrou lá na externa, foi lá no Atisson, né? Lembra? Foi. Pô, você brincando com o meu, eu falei, pô, que cara parceiro, cara gente boa. Leva tudo na descontração, tudo na brincadeira. E isso, cara, isso sim é ser um profissional onde leva leveza no trabalho. Então a gente que é grato, né, de ter tua presença aqui. E eu sei que o In-Off ganha muito com isso. E a gente se conheceu, foi antes de começar esse sucesso todo, né? Era um projeto que tu tinha. Foi logo né? no início. Foi logo no início mesmo. Né? O Flavoz, ele tava ali mais como realmente canal do YouTube, começando, aquela questão de lives ali e tudo. E aí a gente já se conheceu ali, conheceu todo o grupo, já levei lá pra casa, a gente vai contar, vai falar um pouquinho sobre isso aqui também, já teve churrasco junto e tudo, mas foi no começo mesmo. A gente foi gradualmente começando a perceber como é que as coisas funcionam. E o bacana que você falou, é exatamente isso, trazer leveza, ser quem a gente é e fazer um trabalho diferenciado e fazer acontecer, né? Falando da história, cara, como começou, como foi criado o Flavoz? Já era intencional? O que você quis passar, né, com esse nome, Flavoz? Cara, assim, eu acho que as coisas não acontecem por acaso, né? Eu acredito muito na questão divina, Papai do Céu tinha alguma coisa ali, e ele vai dando a luz e você vai seguindo o caminho. Mas tudo começou, acho que para a maioria das pessoas também, com a questão daquela situação que atormentou o mundo todo, né? Aquela questão de saúde. E ali eu tinha começado um projeto que não era um projeto de jornalismo esportivo. Eu simplesmente comecei a pegar vários amigos de infância, pessoas que já passaram pela minha vida, criei um perfil no Instagram chamado Isaac Pensador. E ali eu começava a chamar as pessoas para contar a história de vida delas. E ali eu comecei, poxa, bacana isso aqui, legal e tudo. E ali eu comecei também a conhecer e frequentar muitos canais do Flamengo. O primeiro foi inclusive do Deco CRN. Quero mandar um abraço pro Deco, foi o primeiro Parceiro. ali. E o Deco tinha uma coisa que os outros canais não tinham. Ele toda sexta-feira ele chamava alguém da bancada, o telespectador mesmo, o cara que participava ali nos bastidores, nem bastidor, né? Tava do outro lado da tela para subir, quem quisesse pra bancada do cara. E ali eu comecei a subir e tudo, e numa dessa aí, tinha uma menina que era moderadora, a Carol Sasson, que ela inclusive é jornalista, e ela mandou uma mensagem pra mim e falou, isso que você tá fazendo é uma coisa bacana, você não investe nisso. Aí ela deu a luz, né? Uhum. Aí eu fiquei pensando, legal, né? Bacana fazer alguma coisa nesse sentido. E aí entrou um pouco do Isaac profissional em ação também, que é de, legal, tem uma ideia? Vamos estruturar essa ideia, vamos planejar e tudo. E aí começou, aí as coisas vieram. O Flavoz, a voz do torcedor, né, uma coisa forte, aí veio a questão do personagem, de colocar e vai fazer. E ali as coisas foram gradualmente acontecendo. Então, a primeira iniciativa foi realmente um canal no YouTube, para começar com lives, que era o mesmo padrão que todo mundo seguia. Aí depois eu falei assim, não, live não dá.
live, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero ir pro front. E ali começou todo o processo mesmo da profissionalização, da questão da autorização, de estar junto com as pessoas. E a gente vai. Tem muita coisa que foi acontecendo, sabe? Mas foi bacana, porque foi um script. E não foi um plano que deu certo. Teve muita coisa que foi acontecendo no meio do caminho. Mas a gente nunca desistiu, acreditei sempre e tô aqui, no in-off hoje. Legal, que legal. Mas e o figurino, cara? Foi intencional as roupas ali? Que tu bota aquele terno vermelho, né? Paletó, assim, smoke, e escrito Flavóis e o chapeuzinho. Todo mundo já... Cadê o Flavóis? Só procurar pelo chapéu. Procurar pelo chapéu, cara. Não, essa parte do figurino foi interessante, porque eu não me lembro de quem é que pronunciou essa frase. Não é minha, eu escutei. Falava assim, você não é bonito e não chama atenção, tem que chamar atenção de alguma maneira que não seja natural. Aí, pega um conselho, mano. Eu não entendi. Ué, cara. Tu sabe que se ele te puxar aquele chapéu, tu não dá, né? É ruim. Vou fazer o teste? Tu acho que vai dar? Vai largar o boné do cara, rapaz, o chapéu, olha o tamanho da lapa de cabeça. Falou Lá ele. Tá vendo? Cara, e assim, aí primeira coisa que eu pensei, e assim, eu acho que é a primeira vez que eu vou falar isso, eu fico muito antenado nas coisas que eu faço para pegar referências. Referências que às vezes fazem parte do cotidiano, que eu gosto, que eu não gosto. O importante é você extrair de todo mundo um pouquinho. E eu lembro que eu assistia muito, por causa do Boechat, a rádio Band News, e tinha lá o Geraldo Azevedo, que usava o chapeuzinho dele. Falei, cara, esse cara é feio pra caramba. Velho e feio. O Geraldo Azevedo, maior respeito. Mó feio. O que você olhava? O chapeuzinho do cara invocado ali. Eu falei, eu tenho que arrumar um chapéu. E aí, na hora que eu falei de arrumar o chapéu, veio a imagem do Charlie Chaplin. Eu falei, é o chapéu do coco. É o chapéu do coco. Aí foi a primeira coisa que ficou, né? Eu falei, agora eu já consigo ficar marcado. Mas tinha que ter uma identidade com o Flamengo. Né? E aí eu falei, vou fazer um terno. Aí foi o blazer que fiz, ficou legal, quente pra caramba no início, mas... O verãozão do Campeonato Carioca. Teve um jogo que eu passei mal, aí até comecei a tirar o blazer em alguns jogos, mas cara, nasceu daí, entendeu? E aí eu falei assim, agora eu sou um personagem que faz jornalismo. E aí que foi uma outra coisa interessante, porque o pessoal começou a associar chapéu e tudo, mais um pra fazer humor, fazer brincadeira e tudo, que eu faço também, mas eu queria dar uma atenção especial pra questão do jornalismo natural, diferente, sim, moderno, tem essa pegada do YouTube. Então eu fui construindo. E pouca gente sabe, mas logo depois dessa situação aí que aconteceu no mundo, lá na porta do Maracanã, e aí eu entrevistei muitas vezes o Gabigol da torcida lá e tudo também, né? Não tinha nem esse negócio do pessoal ainda pegar microfone com a copola personalizada, não tinha ninguém. Eu fui o primeiro que foi com a capolinha lá, com o microfonezinho e tudo. Depois veio a galera grande também fazendo trabalho lá fora. Então eu me sinto assim honrado de ter começado um trabalho, ter tido uma história nesse sentido. Que legal. E só tem esse chapéu, o único chapéu, ou tem outros? Tem mais 3 iguais, cara. Porque só um, né? Aí não dá, né? Vou ficar só um, ninguém aguenta, né, mano? Aí já dá pra personalizar ele também, botar Flavóis ali, ó. Dá, também tá aberto a patrocínio também, né? Verdade. Isso aí. Verdade. Gabigol da torcida. Gabigol foi pro Cruzeiro, e agora tem que criar um personagem, mano. Não, então, eu criei o personagem, pô. O que o Galvão falou, o Gabi gordo. O cara tá fininho, Não, inclusive na transmissão que teve agora, um montão de gente mandando o vídeo da gravação e o narrador tava falando do Felipe Luiz, quando a câmera apareceu na imagem, o cara... E é o Gabi gordo aí. Já ficou marcado. Gabi gordo e o Pedro. Gabigol torcida. A gente vai chamar Gabigol torcida, Mas eu tô fininho, é a câmera que engorda, tá? Porque, ó, tô fininho, cara. Tá usando até a camisa P agora? P? Você deve P, né? Não é nada. É o que a câmera não faz, hein? É porque eu tô malhando. Mas é isso, mas assim, você sempre foi muito torcedor do Flamengo? Cara, sim. Não tem essa, nunca escondi o jogo. Aliás, uma das coisas que eu desde o início comecei, não foi, eu comecei com o Flamengo. Eu comecei do Flamengo porque era uma história. Um dia, quando eu comecei a entender que era isso que estava acontecendo, eu falei assim, eu me lembrei de um dia que era Flamengo e Botafogo, que eu tentei ingresso, fui pro Maracanã, não consegui. E aí eu tinha aquelas coisas de reflexão, por isso que eu falo que as coisas vão acontecendo assim, né? E eu lembro que naquela época, eu não consegui, fui ali pro Bar dos Chicos, fiquei lá, não consegui assistir o jogo, e naquela época eu falei, um dia eu vou estar lá dentro. Sem eu perceber, sem ter nada assim, ainda programado nada, mas
eu me lembrei daquela vez que eu falei isso e foi juntando. Pô, aí eu falo, eu saí ali do... O pessoal fala marketing digital, né? Do absoluto zero. Eu saí do absoluto zero, torcedor lá fora, para hoje estar lá dentro do lado dos atletas, com respeito, inclusive, da comissão técnica, do Flamengo como um todo. Acho que isso que é bacana. Não é só chegar lá e fazer alguma coisa. O pessoal sabe quem sou eu, né? E hoje, melhor ainda, não é só pelo chapéuzinho, não é só pelo terno. O pessoal sabe que o trabalho que o Flavoz faz e tudo é trabalho de qualidade. Trabalho de qualidade. Ontem eu lembrei disso que você falou, eu lembrei disso ontem. Eu estava ali, né, entrevistando os jogadores e eu sempre trabalhei como auxiliar de câmera, e assim, e eu sempre falava assim, pô, um dia eu quero estar ali entrevistando algum jogador, tá? Muito bom Porque... isso, cara. E ontem eu lembrei disso, cara. Falou agora, me trouxe a lembrança. A gente, você é um exemplo disso, né? A gente devemos sonhar, né? Nós devemos sonhar e assim, e saber que nós podemos também realizar os sonhos. Sonhos foram feitos para correr atrás e conquistar, né? Sonho é o combustível da alma. Quem não sonha tá morto. Tá morto. E Deus coloca pessoas na sua vida para que aconteça. Né? Esse aqui foi sempre costumo dizer que ele, quando ele era auxiliar de câmera, ele que estava lá e apontou quando estava na arquibancada, 2019. Aí fizeram a entrevista comigo e viralizou. E hoje tá na bancada com ele que criou e o podcast me convidou. Você é meu irmão mais velho. Mas sabe o que é bacana de encontrar, né? Eu me lembrei de uma coisa, me vem uma coisa na cabeça, eu tenho que falar. O Gabigol, né? O Jefferson Gabigol da torcida, a gente assim, já vou começar a causar umas polêmicas aqui, né? Não é porque ele tá agora no Cruzeiro, aliás, eu conheço a família do Gabigol e tudo, mas tem diferenças em relação ao pessoal de cada um. O Jefferson, o Gabigol da torcida, o Gabigol, né? E uma coisa que me marcou no Jefferson, desde quando eu conheci ele, foi a questão dele trabalhar muito com o amor, com o carisma, mas não é amor mesmo, cara. Porque você tratava as pessoas com respeito e tudo, e você falava uma história, da forma como sua mãe te tratou, do como é que você gostava de retribuir esse amor. Então aquilo ficou marcado. Então essas coisas vão ligando a gente, tá aqui, inclusive esse primeiro podcast agora contigo aqui também, cara, só mostra que as conexões elas vão acontecendo, não é por acaso, né? Verdade. E como é que foi para você o início, assim, você começar a profissionalizar aquilo que antes era só, cara, um projeto sem muita expectativa, talvez só para gravar vídeos, tudo. Mas como é que foi para você quando tu viu que o negócio estava fluindo, cara? Cara, não foi fácil, até porque as pessoas pensam que é uma diversão, uma brincadeira, ou só viver o momento, mas não, é difícil. Até porque quando você tem uma proposta de ter uma pegada profissional, a coisa se torna mais difícil. Então, assim, eu até passei por dificuldade, né? Isso é interessante falar. Você é colocado à prova o tempo todo. E eu fui colocado. Porque imagina o seguinte, a gente viveu uma fase nova no jornalismo esportivo no mundo, depois do que aconteceu. Então, as pessoas foram se adaptando, né? Começou o movimento ali da velha imprensa se adaptar à chegada dos youtubers, dos influencers, aquela coisa toda. A coisa começou a pegar fogo, então teve algumas rixas entre gente grande, ou que se considerava grande, por estar num canal maior, e dos que estavam lá num canalzinho do YouTube. Até porque eu acho que a grande parada foi alcance. Porque no final das contas, todos nós trabalhamos para poder informar, entreter. E a gente está entretendo, informando alguém pelo outro lado. Quanto mais gente receber isso, melhor. Isso era uma característica, um privilégio só da TV aberta. Então eu acho que eu entrei no momento dessa adaptação. E eu passei por algumas situações, né? Já vou contar logo aqui, antes que você me pergunte. Assim, tive duas situações que foram muito interessantes. A primeira foi a recepção, quando eu cheguei. Porque quando eu falo de jornalismo profissional, então eu fiz todo o script para poder entrar pela porta da frente. Sim. Então, me associando à SERJ, para poder começar na SERJ, que para quem não sabe, a SERJ é a Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, o órgão que controla os jornalistas esportivos. Então, para poder chegar ali, né, eles me pediram uma série de exigências. Uma delas era tinha que ter um profile, né, um currículo, um portfólio, essa é a palavra, portfólio. E ali eu falei, quer saber? Portfólio? Foi com a cara e coragem, peguei meu microfone, aonde tinha alguma coisa para poder dar engajamento, para mostrar o serviço, eu fui.
E aí eu nunca me esqueço que era Jogo das Estrelas, Maracanã com Que problema. E aí o Zico foi para Portuguesa, o estádio da Portuguesa. Aí eu fui para lá, tinha conseguido o credenciamento, cheguei na porta, não estava conseguindo entrar. O Vegeta ligando pro Vegeta, ó, já tô aqui, não vou entrar no jogo agora, não conseguia. Aí no finalzinho consegui entrar, eu já estava credenciado para isso. E aí fui pro campo, aí consegui entrevistar o Zico. Eu lembro que eu pegava assim, o microfone estava nessa mão, e essa minha mão ficava assim, ó, tremendo, e eu tentando disfarçar. Mas ali eu entrevistei o Zico, entrevistei outros também. Então eu fui gravando criando esse material para poder chegar lá e conseguir entrar, né? E aí foi luta atrás de luta. Aí você conseguir se credenciar, depois você ir junto à CBF, aquela coisa toda. E quando chegou lá dentro, essa é a parte que é interessante. Quando chegou lá dentro, tem quem já está dentro. E é natural do ser humano testar o outro. Então lá eu fui testado algumas vezes, sabe? Imagino. Pô, testado de boa e de maneiras pesadas também. Sim. E ali a gente vai sobrevivendo. Até que teve um dia que eu fui fazendo dever de casa, então a gente começa ali a entrevistar jogador, ir para coletiva, e eu fui para poder fazer uma pergunta para o Paulo Souza, técnico Paulo Souza. E aí aquele dia era um dia muito especial para mim, no sentido que mexia muito com as minhas emoções. Isso eu só falei para poucas pessoas, né? Eu até começo até meio com um tique aqui, porque quando mexe com a emoção é difícil. E eu fui para fazer um trabalho sabendo que eu não estava emocionalmente bem. Mas é eu lembrava muito do filme do Selton Mello, o Palhaço, sabe? De ter que fazer rir quando tá tudo destruído por dentro. Literalmente aquele dia eu era o palhaço, né? E fui. E ali eu cometi um hat-trick de erros, né? O Flamengo tinha empatado com o Palmeiras, eu já comecei ali dando parabéns pela vitória, né? Mas aí Paulo Souza relevou, né? E brincou lá e tudo. Depois, em vez de eu falar um ato falho, né? Eu falei uma outra palavra lá que eu errei também. E aí veio a grande questão toda, que foi uma coisa muito ruim, mas que virou uma coisa muito boa no final. Que quando o Flamengo fez aí algumas substituições, eu queria fazer uma pergunta sobre essa quantidade. E na hora lá de fazer a pergunta, Paulo Souza, eu falo menos. Quando eu falei menos, eu senti que eu cometi um erro grave de português, né? Mas continuou, né? Só que esse menos, ele foi crescendo, e depois eu fui, enfim. Cara, o negócio foi... Posso falar? Fala. Posso contar? É em off. Em off aberto, né? Aí eu tô em casa e eu recebo uma mensagem assim, olha, entra nesse link aqui que estão acabando contigo, irmão. Essa foi a mensagem. Literalmente. Entra nesse link que estão acabando contigo. Aí eu peguei, entrei para poder ver o que estava acontecendo, e eu me deparo com um bloco de um programa numa TV famosa, não vou falar o nome aqui, para não ter problema, né? E aquele primeiro bloco, um outro colega jornalista começou a falar que tinha acontecido uma coisa muito estranha, diferente, errada na coletiva, realmente conduzindo nessa situação entre jornalismo profissional e youtubers e influencers, que, enfim, para abrir o jogo, né, falaram que tinha um jornalista que falou menos e que um jornalista que fala menos não poderia fazer uma pergunta numa coletiva, que eu era um incapacitado, eu era um desclassificado, e os comentários foram bombando, e esse programa famoso resolveu fazer um segundo bloco em minha homenagem. E o segundo bloco foi todinho pra cima de mim, né? E esse colega meu, o Mauro César, ele falou várias coisas de mim, né? Eu até brinquei com vocês aqui nos bastidores, né? Falou da minha voz, da minha voz era a voz de locutor de supermercado. Acho até chato, porque ofende os locutores de supermercado, que são, às vezes, radialistas que estão ali também. Verdade. Né? E ali teve um embate, né? Isso teve uma repercussão assim, nacional. Eu recebi muitas mensagens. E aí que é bacana, né? Muitos entenderam que ali foi um erro, que todo mundo é cabível por erro. Eu nunca neguei, o erro aconteceu, né? E depois eu fui entender que é a coisa mais normal, né? Tem jornalista por aí que fala cidadãos, né? Que fala outras coisas aí, vocês sabem do que eu tô falando. Né? Então, assim, e vários jornalistas começaram a conhecer o Flavoz, conhecer o Isaac.
Ali foi a virada de chave. Uhum. Porque eles começaram a me conhecer, o que eu fazia, começaram a perceber que o Chapeuzinho e o Terno não era só uma brincadeira, era um personagem, mas que fazia um trabalho bacana, que fazia pergunta e tudo. Então isso aí foi a grande virada de chave, né? Aquilo que era pra dar errado deu certo. E quem tem uma participação muito boa nisso também foi o MC Coringa. Porque irmãozão. o Coringa falou, Isaac, limão faz limonada. Né? A gente fez uma brincadeira, tem a banda hoje, Menos é Mais, todos os direitos autorais, mas eu fiz inclusive várias entrevistas na rua falando de Menos é Mais. Fiz um hashtag Menos é Mais e fomos pra rua brincar com aquilo ali e a coisa mudou. Então acho que isso foi bem bacana, foi marcante, né? Quero mandar um abraço pro Mauro César. Continua falando, publicidade, eu aprendi que publicidade é tudo que vem. Agora o que a gente faz com ela é que dá bom. Exatamente. Cara, eu vi esse crescimento dos influencers, né? Porque eu trabalhava na Fox, até quando eu falo muito isso com o Guilherme, com o Flazoeiro, né? Eu vi o início dele ali, o comecinho, o primeiro dia, eu lembro do primeiro dia dele ali com o celularzinho, lá no treino do Flamengo, pegando lá, coisa, nego, assim, televisão, antigamente a galera era bem chata, porque não existia outra coisa, era só televisão. Era cinegrafista, tudo, ou rádio, era televisão ou rádio. Radialista lá, só com o microfonezinho para pegar o áudio, e televisão, cada um com seu cinegrafista. E quando começa, principalmente na pandemia, a aparecer esses youtubers, influencers de celular, aí, pra televisão e pra galera, pros profissionais que trabalham em televisão, era algo diferente, mas assim, era meio chato, porque, tipo, que eram desprezados, assim. Eu falo isso muito com o Guilherme lembra muito bem disso, eu falo com ele. Eu lembro do dia que o Guilherme sempre falou alto, né, gravando, sempre foi muito espalhafatoso, gritava. E eu lembro ele uma vez, ele fazendo, os caras, pô, irmão, pô, tá atrapalhando, não sei o que, tá atrapalhando. E esse ele fazendo o trabalho dele. Aí hoje eu vejo ele, pô, se tornou um Flazoeiro TV, grande pra caramba, tá bem. Aí eu falo, lembra, Guilherme, quando tu começou, pessoal, exemplo, quando eu sempre fui auxiliar, na época eu era auxiliar, e o câmera tava ali, às vezes ninguém dava espaço pra ele, o celular tem mais dificuldade, a câmera tem zoom, na época até os celulares não era esse de modernão. E ele lá, eu falei, cara, entra aqui, onde eu tô aqui, botava ele aqui no espacinho assim. Então, assim, e hoje você vê essa crescente, cara, vê esse espaço. Pra você também, esse processo, né, de ser um youtuber, ser um influencer, só que você já é diferente, você já entra num ramo onde já tá fluindo, já tem outros youtubers de um time, do Flamengo, e como é que é ser recebido por essa galera que já tá fazendo sucesso, já tá... Fica essa coisa, pô, mais um canal do Flamengo. Pô, irmão, esse cara não vai crescer aqui. Tem uns que atrapalham nesse processo, né? Tem, Silê, tem, mas é aquela questão. É tudo como você reage. Eu acho que o segredo das coisas está na reatividade. Se você reage de maneira positiva, de maneira tranquila, as coisas acontecem. Às vezes até a pessoa que está com aquele sentimento ou impressão errada acaba mudando. Se você reage de maneira brusca, aí você vai gerar problema. Teve tanto essa situação da TV aberta, que eu acho que até hoje tem, né, a adaptação. Hoje, o dia até especial, eu estava até comentando aqui, hoje está reestruturando a Flá TV, virando Flamengo TV. E uma coisa que eles falaram lá, foi uma coisa bem bacana, que eles estão montando uma TV para o YouTube, para a mídia, para o streaming, mas o streaming da web mesmo, né? Que é uma coisa que é um desafio, porque o pessoal está acostumado com uma pegada muito diferente. Quem faz jornalismo, né, tanto quem estudou, quem se formou em jornalismo, sabe, por exemplo, na hora de escrever, que você tem lá o título, tem o olho, né, que é o subtítulo que vai. Cara, hoje em dia o olho já acabou o texto que o cara não quer mais ler porque já perdeu o interesse. Verdade. Então já começa toda a cara que já foi pro início. Então se você não se adapta, você fica para trás. Mas eu até quero pegar o gancho do que você falou, né? Porque, assim, a proposta do Flavoz veio seguida de um jargão, a voz do torcedor. E aí, por uma questão também humana, eu abri aqui, também tenho uma formação em psicanálise clínica, então eu olho muito essa questão do psique, do comportamental, e a gente trabalha com paixão. Entretenimento em cima de uma paixão, né? E a gente tem que oferecer, eu sempre quis capturar isso. E às vezes você pegava isso em reportagens mais bem elaboradas e tudo. Então quando eu via lá a relação lá dos torcedores com sócios contigo, quando via até aquela magia ali,
Falei assim, não, cara, eu quero registrar essa magia. Embora não seja uma coisa que desse tanto like, eu fiz questão de me manter nessa linha. Então eu fui trabalhando, obviamente, com notícia, né? Tem o blog do Flavote, a gente coloca as notícias e tudo. Aliás, quero mandar um abraço pro Rafael Borghetti, que trabalha com a gente também. Rafael, o nosso editor-chefe lá. Grande abraço para você, Rafael. Né? E a pegada é essa. É sentimento. Sentimento. Sentimento do torcedor, sentimento do jogador, sentimento da família do jogador, né? Pra gente poder restaurar isso que se junta com a magia do futebol. E a coisa foi acontecendo. Então eu acho que como eu entrei me enveredei por esse lado, ficou menos, mais tranquilo navegar em situações que fossem um pouco adversas, entendeu? E tipo assim, no teu começo, felizmente sempre tem aqueles que desacreditam e falam, pô, não, isso não vai dar certo, isso é palhaçada. Assim também foi comigo. E a mesma pessoa que criticou, hoje, pô, se tu tivesse acreditado em mim e me escutado e não ter feito, não estaria aí hoje. Tipo assim, deu certo pra você. Teve pessoas assim que comigo teve. E como deu certo, a pessoa que falou que não ia dar certo, falou, pô, ainda bem que você não me escutou. Teve gente assim na tua vida? Teve. Uma pena que até hoje não falou nada de positivo, né? Continuou falando negativo. Que é um grande abraço pro Mauro César, que me chamou de desqualificado, né? E a gente tá trabalhando. Sabe por quê? Porque quando a gente sabe quem a gente é, sabe? A gente vai adiante. Você não consegue entrar numa luta, numa batalha, se você não acreditar que você vai vencê-la. Se você entra numa batalha já com medo ou sabendo que você olhando pro chão, você já perdeu. Né? E a batalha é todo dia, gente. É o tempo todo. Então a gente vai, continua. Teve gente que criticava. O pessoal fala assim, não olha comentário, tem hate, não sei o quê. Aí eu olho, mas eu não olho no sentido daquilo me afetar por uma coisa ruim. Eu olho assim, pô, tá falando de mim aqui, né? Tá ruim, mas tá aqui, né? Tá falando, tá me dando engajamento, é assim que funciona. Cara, é você saber quem você é, vai cometer erros, Sim. vai ter acertos, né? Uns vão gostar, outros não vão gostar. Eu não gosto daquela frase que você fala, nem Jesus Cristo quis agradar, porque Jesus Cristo não veio para agradar ninguém, ele veio para poder ser quem ele é. E é nessa pegada que eu me firmo. Sim. Eu vim para poder fazer o trabalho de Flavoz, é a voz de torcedor, vou brincar, vou falar sério, vou fazer isso, fazer aquilo outro. Gostou, não gostou, amém, vamos chegar junto também. Até porque, Isaac, você é um cara, você dá voz para todo mundo, de fato. Todo mundo. Pra todo mundo, ontem, eu percebi lá na final, né? Não posso falar ontem, né? Corta essa partida, né? Porque vai ser... Só falar na final, né? Percebi na final, lá no jogo, a gente se encontrou lá, entrevistando os jogadores, e tava todo mundo correndo atrás de jogador pra entrevistar, e você, diferentemente, correndo atrás de família de jogador pra ouvir, cara. É bem legal, cara, isso. A tua ideia é essa, todo mundo tem direito de ter sua voz, né, ouvida, né? Porque assim, porque eu fiquei feliz, assim, ontem, corta, né? A ideia, por exemplo, na final, era entrevistar, porque eu queria saber do sentimento. Eu tinha entrevistado, por exemplo, o pai do Everton antes do jogo, Everton Araújo. E aí depois eu entrevistei ele lá dentro, e depois o Everton veio falando junto com o pai. Cara, você vê assim, bacana, o orgulho, pô, do meu filho e tudo, compartilhar com o pai do Alexandro, que, pô, ele tava com... O pai, não postei isso ainda, hein? Mas o pai do Alexandro falou, meu sonho era assistir um Fla-Flu. E hoje, arrepio, cara. E hoje eu estou assistindo um Fla-Flu e campeão. Campeão e vendo meu filho aqui dentro. Que maneiro. Cara, a gente arrepiar um negócio desse. Isso é emoção pura, né? É de pegar e você perguntar pra Gisele ali, a esposa do Bruno Henrique, pô, o que você pode falar do seu marido? E ela falar com orgulho de quem ele é. Cara, isso são histórias, isso precisa ser contado, isso precisa ser mostrado, é disso que me propõe. Você falou certo. Isso pra mim é mais importante. Legal. Claro, falar com o jogador é bom pra caramba e tudo. Mas a gente fala todo dia. Eu quero pegar essa emoção, sabe? Eu só acho que essa faz toda a diferença. Essa foi a ideia de quando você criou o conteúdo, cara, eu quero ouvir o torcedor, eu quero ouvir a família, Essa foi a tua ideia inicial. Sim. Ou tu foi mudando de acordo com o tempo? A ideia, quando eu comecei falando do projeto que eu entrevistava os amigos, era isso, contar histórias, né? Hoje usa-se muito o contar histórias, né? O storytelling, para você vender, para você lançar algumas coisas. Storytelling é vida, é contar história. Uhum. As pessoas estão interessadas nas histórias uns dos outros. Sim. Hoje, a gente tem muita publicidade em relação a histórias ruins. Ou a
a vergonha ou a confusão, né? Tem programa por aí que, pô, Que adora isso. adora isso. Mas normal, cara, ser humano. Cada um tem- Não pode ter hipocrisia. Eu acho que tudo tem que ter respeito. Mas o humor nunca vai morrer. O humor nunca vai morrer. E você imagina uma vida sem humor, né? Não tem Não jeito. tem jeito. Então, assim, é difícil balancear isso. Cara, mas é por aí. Eu acho que o caminho é esse, entendeu? O caminho é esse. E fazendo esse tipo de trabalho, dessa maneira, eu acho que consigo mostrar, né, e como a vida funciona. Contar a história, que tem a ver com o que eu comecei no Isaac Pensador, contando a história hoje do futebol, a história das pessoas, a história de tudo, como é que a coisa acontece. História do Gabigol, que foi lá na casa do Flavoz, a gente se encontrou na praia, fez um churrasco. Ó, vai lá no canal do YouTube do Flavoz, tem lá o churrasco dos sósias, você vai encontrar isso lá. Ainda toquei violão, E cantei. cantou Legião Urbana. Ronaldinho também tava lá, o Ronaldinho aí. Mas é legal essa resenha, cara. E assim, e hoje a torcida do Flamengo, em especial, porque a gente convive mais, tem muitos personagens legais. E assim, tu vê na mureta, né? Tu olha ali na mureta, cara, cada personagem, cada um com as suas características. Aproveita, Mauro, que ele errou. Já bota aí. Ô, Mauro César, fala de mim também. Mas isso trazendo pro jornalismo, cara, é bem legal. Ser descontraído, né? Como a gente falou no início, né? Trazer leveza aonde é um ambiente, às vezes, bem pesado e todo mundo preocupado a não errar, aquela coisa toda. E você bem descontraído todo mundo, brinca com todo mundo. Cara, isso é bem legal. Nossa, nessa mesma pegada da entrada ali do campo para poder prestigiar o jogador, para a gente poder cobrir, né, a comemoração da conquista lá do Flamengo. Cara, a primeira coisa que eu fiz quando entrei ali foi na torcida. Filmar a torcida para poder ver o sentimento. Até quando o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, na hora que eu entrei, tinha uma menina, depois eu vou pegar o nome, passar o nome dela, colocar para vocês. A menina, ela tava desesperada de emoção. Ah, eu tô aqui, é a primeira vez que eu venho no Maracanã, isso aqui é uma loucura. Cara, eu gravei, tá separadinho esse vídeo, que a primeira oportunidade que eu tiver com um torcedor, com um jogador, eu quero mostrar, ó, isso aqui é Flamengo, isso aqui é torcida, isso aqui é futebol. É igual pegar uma irmã lá na arquibancada, a irmã Mariana, toda flamenguista, e, pô, Felipe Luiz, faz trabalho direitinho, te abençoe e tudo. Pô, essas coisas muito legais, entendeu? É isso aí, cara. Futebol, Zico falou no jogo das estrelas passado. Ele falou, não existe clube sem torcida. Ponto. Verdade. O clube é a torcida. A torcida movimenta o clube, né, cara? Sem a torcida não tem. Okay. Não existe. E em relação ao Flamengo, o Isaac, você ter essa abertura hoje, né? Pô, agora você é convidado para os eventos do Flamengo, tudo. Foi difícil chegar nesse patamar de ter essa abertura com o clube? Cara, nada é fácil. E o Flamengo é um clube que faz um trabalho muito parecido com Real Madrid e Barcelona, onde eles blindam os jogadores, blindam a família dos jogadores de uma tal forma que é muito difícil chegar. Então, para poder estar num ponto onde você também é convidado para um evento, para poder fazer alguma coisa, é um trabalho de construção. Aí que entra a questão que a gente fala, que não é brincadeira, não é uma questão de você chegou lá, você é um youtuber que chegou e fez acontecer. Não, tem que fazer jornalismo. Jornalismo também passa por jornalismo investigativo, passa por estudar. Como é que você vai fazer? Dar notícia de uma coisa que você não conhece. Então tem que correr atrás, é relacional, é você começar a entender, é saber os limites. Eu acho que antigamente tinha muito aquele negócio do jornalista, era o bicho-papão. Era o que só queria pegar alguma coisa para poder ferrar e noticiar. Hoje não, eu acho que o jornalismo moderno, ele tem situações de exposição, mas ele tem situações de aproximação. Sim. Então tem que saber dosar isso aí. Então quando você faz um trabalho nesse sentido, eu acho que a coisa começa a fluir. E eu, pelo menos, tenho conseguido, nesses anos aí, ter esse tipo de aproximação, né, e conseguir ter fazendo um bom trabalho. E qual o plano que você tem para o futuro com o Flavoz? Crescer. Crescer em todas as áreas. Porque jornalismo não é só entretenimento. É entretenimento, é notícia, né, é uma série de coisas. Então, a gente começou focado ali numa rede social. Hoje trabalha com todas as redes sociais, em diferentes modelos. A gente tem o blog,
que é um blog que não pega sem crítica com quem faz, cada um tem seu espaço, mas não é um blog que pega a notícia, joga na IA e joga de volta lá com outra coisa para poder ficar com conteúdo, não. Ali quem escreve no blog tudo, a gente dá opinião, a gente fala sobre um fato, são artigos mesmo, então a proposta é isso, é um conteúdo de qualidade, e a gente quer trabalhar e aumentando esse tipo de coisa. Então aumentar a cobertura dos eventos, e agora fazer uma parceria muito grande com a Flamengo TV, que nos chama de creators, né, para poder justamente fazer um trabalho bacana nesse sentido. Além de usar o Flavoz para poder dar voz não só agora à torcida, mas a outros jornalistas, que é o que a gente está fazendo. Hoje a gente está aí com o Rafael Borghetti, que está ajudando a gente. Rafael, para quem falar um pouquinho dele, né, que eu falo sempre com orgulho, o sobrenome Borghetti vem do primeiro fundador do futebol do Flamengo. Ele é tataraneto do cara que fundou o futebol, que fundou o Flamengo. Então ele tem toda uma história, né, ele está lá escrevendo, fazendo, então a gente dá a voz também, está vindo mais pessoas agora para poder somar, e a ideia é essa, é fazer com que a coisa aconteça com esse DNA, de dar voz, de ser um canal de comunicação com o torcedor. Também tá escrevendo um livro, né? Cara, é verdade. Aliás, tá aqui. Que isso? Que isso? Aí, mostra aí. Aí, ó. Tá aqui. Eu vi você entregando esse livro pro Zico, cara. Eu vi a sua emoção. Saga familiar. Eu tava lá no jogo da Tirso, não foi? Isso. E assim, você contou lá a tua história, como foi pra você escrever. Fala um pouquinho pra... Pô, cara, então, esse livro aí é um livro numa pegada de ficção, mas que é uma ficção somente para poder embaçar alguns dados reais. Isso aí é minha vida. A gente só contou num enredo de história. Então, quando fala aí é uma saga familiar, é porque conta a paixão passada de pai para filho. Uhum. Né? Hoje eu não tenho mais o meu pai era flamenguista, né? E eu não tenho muita papa na língua para algumas coisas, porque eu sou muito transparente. Então, eu vou até contar uma situação de jogo para ilustrar o que eu vou falar agora. Né? Eu vou até publicar isso depois lá nas minhas redes sociais. Um camarada que eu tenho maior estima, é meu ídolo ainda, assim, um cara que eu gosto muito, ídolo no sentido de que ele fez um bom trabalho no esporte, que é o José Aldo. Mas José Aldo, toda vez que você vai entrevistar o cara corre, eu falo que é depois, entendeu? Até gravei, eu falei, pô, Aldo, vai falar com a gente não? Né? Então, pô, Aldo, para lá um pouquinho, fala com a gente, porque não é só jornalismo, não. É emoção de fã também. Né? Então, isso eu falo por quê? Porque eu estava um dia numa situação que eu estava lá no ginásio e o Aldo em cima e eu tirei uma foto com outro jogador. Essas coisas eu vou contando no livro também. Então, assim, é uma história que mostra como é que a paixão do Flamengo foi crescendo. A história de um menino que, como todos os meninos brasileiros e mundiais, né, queria ser jogador de futebol, mas que em determinado momento entende que não era por ali e que ele vai partir para jornalismo esportivo. E aí eu começo nessa saga do jornalismo esportivo contar um pouco de tudo isso que eu já contei um pouquinho aqui, do que eu passei, né, e com os devidos créditos, mas com os nomes diferentes, obviamente, para não levar nenhum processo. Né? Então, assim, é um livro que é uma parte da minha vida. Eu entregar isso para vocês aí, eu estou entregando um pedacinho da minha história, do meu coração para vocês. Por isso foi tão emocionante quando eu entreguei pro Zico também. Pô, muito obrigado, irmão. Vamos honrar isso aqui. Tá fechado, mas aí, no final a gente vai colocar a dedicatória porque tem que ser personalizado. Com Claro, certeza, muito obrigado. Com certeza, pô. Mas Isaac eu vi, cara, Andrade. eu vi nesse dia e vi a sua emoção. E, cara, o Galinho, ele é fora de série, né, mano? Eu tava conversando com a Hanna outro dia e eu falei pra ela, pô, Hanna, o Galinho a gente tem que, assim, não menosprezando os outros, mas assim, a gente bota ele aqui, ele é diferente. Aí eu fiz uma pergunta pra ela, quem era, assim, o cara mais extraordinário que ela entrevistou, né? Aí eu falei, mas tira o Zico, eu sei que tu vai falar o Zico. Ela, claro que vai falar o Zico. Sim, o Galinho é diferente. Né? Porque o Zico não é só o ídolo do futebol. Ele virou realmente uma entidade no sentido de ser uma referência. Né? A gente que está trabalhando nos bastidores ali, a gente vê o Zico como o ex-atleta, a gente vê o Zico como o ídolo, a gente vê o Zico como pessoa, inclusive pedindo respeito em momentos, por exemplo, no Jogo das Estrelas, todo mundo faz barulho, o Zico, poxa, pessoal, olha só, vamos parar de fazer um barulho aí, com uma educação, não vai atrapalhar aqui a entrevista. Ele podia ser arrogante, então pedir um assessor, manda parar de barulhar. Não, ele fala com você. Pô, o dia que você foi lá, ele tava lá com dor. Sim. Tava com dor, querendo ir pro carro com dor. Pô, parou, escutou, falou. Né? É um cara que, quando falaram que podia mandar mensagem para ele, que ele respondia, eu não acreditei. Mandei a mensagem, ele mandou de volta. Ele é demais.
Cara, então assim, não tem como. O Zico é uma referência. Eu já tive várias vezes que entrevistei ele e todas essas vezes ele sempre foi muito bem educado, muito legal Ele é comigo. muito educado. E ele brinca comigo, eu até comentei isso. Ele brinca comigo porque ele faz aniversário dia 3 e eu no dia 4. Eu falo, cara, imagina, Zico, se eu nasci um dia antes e ia nascer no mesmo dia que você. Aí ele sempre lembra, cara. Toda vez que eu vou fazer, às vezes eu tô em emissora diferente e vou entrevistar ele, ele lembra de mim por conta do aniversário. E teve uma vez que a gente foi fazer pela Casa TV. Aí fui fazer com ele lá na casa dele. Aí nisso o rapaz estava comigo, ele esqueceu um cabo, teve que ir na ilha buscar. Enquanto ele ia na ilha do governador buscar o cabo, eu fiquei arrumando lá. Aí ele chegou assim, ó, o que acontece? Eu vou dar atenção à minha família que tá ali na piscina, mas tu fica à vontade aí, cara. A casa é sua, ali é a geladeira, quiser pegar uma água, pegar um refrigerante, fica à vontade, cara. Eu falei, cara, tá maluco? O cara me deixa à vontade na casa dele. Então, assim, ele é outro patamar. Teve um jogo do Master lá em Manaus. Pô, eu joguei nesse dia com o pessoal do Master, que honra. Ele tava lá também, dentro do vestiário, com um jogador foi muito top, cara. Cara maneiro demais. Não, o Zico é fantástico, o Zico é referência. Pô, o Zico, mais uma vez, obrigado. É inesquecível, é inesquecível. Eu acho que eu escrevo, inclusive, o Zico é citado no livro também. E toda vez que a gente, às vezes, como é natural, né? Você, às vezes, tem uma hora que você, poxa, tá crescendo e vê um negócio assim, ó, pô, você tá, não sei o quê. Eu me lembro da humildade do Zico. Se o Zico, é o ídolo e é humilde. E eu acho que bacana é isso, sabe, você também? Porque humildade não é ser bobo, humildade não é Sim. ficar quieto, humildade é você saber respeitar. Respeitar o É próximo, isso. independente de qual posição ele esteja, menor ou maior que você. O respeito é fundamental. Até porque a nossa vida, o jornalismo, eu costumo falar isso e já vi muitas provas disso. A nossa vida é como uma roda gigante, cara. Hoje posso estar aqui, meu canal não é lá essas coisas, como tem uns aí que tem um canal já estourado e agora não te responde mais no zap, não fala mais contigo, passa e não fala. E Cara, menospreza as pessoas. Menospreza as pessoas, fala mal, quer se engrandecer com a derrota ou com o fracasso do outro. Cara, a vida é uma roda gigante, porque eu já vi situações, principalmente na televisão, já vi a situação na televisão que o estagiário se tornou chefe do que era chefe. Então, assim, cara, valoriza todo mundo, agrada todo mundo. Não precisa ser bobo, mas, cara, respeita todo mundo, seja educado, seja companheiro. E, cara, você não precisa puxar o tapete de ninguém, porque o Deus é pra todo mundo. Sim. Só é ter acesso a ele, né? Agora, é bom. Assim, quais são as coisas boas, gente? É bom. É bom você estar lá no Maracanã, é bom você estar perto dos jogadores, é bom você estar reconhecido, é bom sentir o carinho. Poxa, quando alguém chega assim, você já tá pra lá de acostumado. Mas pra mim é uma novidade ainda quando alguém chega e, pô, posso tirar uma foto, não sei o quê. E quando isso é feito com carinho, né? Pô, é muito bom, cara, é muito legal. E é sinal que as coisas estão acontecendo, né? E outras coisas são legais, assim, nessa caminhada. Por exemplo, eu hoje ter contato e conversar e estar com grandes outras referências, como Heraldo Leite, Rafael Marques, Marta Esteves, sabe? Pessoas que são dinossauros do jornalismo no bom sentido mesmo, que carregaram esse piano aí durante muitos anos, carregam até hoje, e você está ali, ó, convivendo, aprendendo e tudo. Então, isso é muito bacana, aprendi muito, aliás, uma das passagens do jornalista que eu curso, a Sérgio, foi excelente, foi muito bom também estar junto com essas pessoas, aprender, né? E cara, a ideia é isso, é fazer um trabalho bacana, é um trabalho com humor, com informação, com entretenimento e com muita amizade. É resenha, cara, tem que resenhar, pô. Já teve algum episódio, Isaac, assim, que, cara, gerou repercussão por você fazer algo engraçado, ou falar algo engraçado, que tanto na imprensa ou quem estava sendo entrevistado também levou, pô, a alegria, todo mundo sorriu, todo mundo... Qual foi o episódio que mais, assim, você fala, cara, esse marcou ou a coletiva, ou a Zona Mista? Não, pior que não foi nem esse um evento específico na Mista, né? Aliás, eu tenho um grande amigo também que fez parte dessa história toda, que é o Robson Bodão, lá de São Paulo, influenciador, cara sensacional. E assim, a gente saiu do jogo do Flamengo e Palmeiras, pô, todo Flamengo e Palmeiras tá junto, né? E o Flamengo ganhou do Palmeiras.
E a gente foi fazer uma dancinha na frente do carro, dançando naquele estilo ali. Aquilo foi muito engraçado. Aquilo viralizou, foi uma coisa bacana também. Né? Então, assim, não foi um episódio direto. O episódio direto foi esse chato que aconteceu, né? Ali com mais seriedade. Mas de brincadeira, não. É por isso que às vezes confunde, né? Você vai ali e põe o personagem, mas eu tento fazer a coisa bacana, né? Então, é entrevista descontraída e tudo. Mas essa da dancinha lá com o Bodão... Bodão parceiro. Bodão é... Pô, cara, é muito bom mesmo. É referência. Humilde também, hein? Ele e o Pardal, o primo dele, pô, sensacionais ali. E ajudaram muito o Flavote também. E já teve algum furo? Tipo assim, tu foi entrevistar alguém, esqueceu de ligar o áudio ou de botar a câmera pra gravar? Já vai ele falar de... Cara, eu tive, mas foi ao contrário. Eu tive não foi alguma coisa que gravou e pegou demais. Foi justamente uma coisa que, se eu pudesse voltar no tempo, jogo de despedida do Gabigol. Jogo de despedida do Gabigol. Encontro com a mãe do Gabigol, com o pai do Gabigol ali embaixo, a irmã do Gabigol também. E ali a gente teve uma resenha muito boa de conversar, de agradecer por tudo que ele fez, de me emocionar. Abracei eles em nome dos torcedores do Flamengo. Pô, que legal. Veio o pai dele, a mãe dele, me abraçaram. Assim, foi uma coisa bacana, legal. Cadê o áudio? Tava desligado. Meu Deus. Parece alguém que eu conheço. Foi um furo ao contrário, cara. Depois eu ainda falei com ele, pô, vamos gravar de novo. Aí o Gabigol já se mudou e aquela coisa a gente não conseguiu. A gente vai se encontrar ainda, que ele já falou, ó, quando a gente estiver junto, a gente vai falar de novo sobre esse ponto. Mas ali foi uma coisa que marcou. O áudio não estava ligado. Ali, quantas vezes não acontece isso, né? Tô perguntando porque já aconteceu também lá no Jogo das Estrelas. O Tico e o Teco tava lá. Aí, tipo, eu entrevistei o Olivinha e ele não botou pra gravar. Eu tô lá entrevistando e esqueceu de apertar o vendo o REC. vídeo aqui se rolando. É que ele já chegou falando, eu parei, né? Acabou ele. E aí, ficou maneiro? Cadê o... Aí o outro eu fui entrevistar o Alex Dias. o Alex Dias. Nossa. Aí botei o telefone no tripé. Não, deixa comigo aqui. Botei pra gravar, tô entrevistando ele. Pô, a entrevista ficou muito boa. Ele é muito também descontraído, fala bem e tal. Pô, ia ser uma entrevista maneira. Muito maneiro. Botei pra gravar em câmera lenta. Isso faz parte. A gente era marinheiro de primeira viagem. Foi a nossa primeira externa junto. Mas tem as coisas boas, por exemplo, no jogo de despedida do Adriano Imperador, a gente vai colocando algumas metas, né? Quem você quer falar, quem você quer conhecer. Então, no começo você quer conhecer, depois você vê o que você fala, o que você vai fazer na entrevista, né? E naquela ali eu tinha um alvo que era conseguir falar pela primeira vez com o Ronaldo Fenômeno, né? E aí eu tava lá no finalzinho já, e o Ronaldo passando, ele já deu aquela viradinha de corpo que ia embora. Eu falei, Ronaldo, pelo amor de Deus, fala comigo! E deu aquele berro, ele olhou assim, rindo. Aí eu venho conseguir falar com ele. Pô. Foi a história do Renato que tu falou que... A do Renato foi Meu outra, Deus cara. do céu. A do Renato rodou o Brasil inteiro, cara. Porque o Renato gosta de fazer resenha, né? O Renato foi o seguinte, né? Ele tava passando, eu falei assim, o que eu vou falar pro Renato? Quando o Renato ficou bem de frente comigo, aí eu olhei bem no olho dele e falei, Renato, o que você faz para poder conseguir se manter tão bonito, charmoso assim até hoje? Aí ele pegou, olhou pra bola e pra mim, isso é uma cantada. Foi muito legal, cara, muito gostoso. Cara, muito bom. Essas coisas, cara, são muito bacanas, muito legais mesmo, cara. Muito legal. E tu tem esses caras ainda no futebol, né, cara? Renato, Edmundo, Romário. Cara, eu sou doido pra mostrar pro Romário. Eu tenho, quando eu era criança, muito fã do Romário. Eu tenho 3... A miniatura? Não, eu tinha também, mas eu perdi. Mas eu ainda tenho uns 3 cadernos. Cara, tá amarelo o caderno já. Tem 3 cadernos cheios de figura do Romário. Tudo. Cara, eu tinha coleção. Ele usava aquele brinco de cruzinha. Eu guardava um brinco de cruzinha. Era camisa. Eu jogava de primeiro volante, na época era cabeça de área. Mas era uma das exigências pra me jogar. Era jogar com a camisa 11. Só porque eu era muito fã do cara. Então, assim, eu só dou pra mostrar. Os cadernos eu tenho guardado lá. Já fiz entrevista diversas vezes com o Romário e esqueço de levar o caderno. Vamos estar nessa, não esquece. Vamos no showball. Vai estar lá também, né? Cara, vamos fazer o possível, né? Se tiver vaguinha... Vamos agora falar do Flamengo, cara. Falar do time, falar
profissional, chega de resenha, chega de brincar, seriedade. É. Esperar nesse time, Isaac, o Felipe Luiz tá aí, pô, ganhando título em cima de título, fazendo o Flamengo jogar bonito de novo, um time, todo mundo correndo por todo mundo. O que o Isaac, Flavoz, qual a expectativa dele para esse Flamengo esse ano de 2025? Cara, eu vou falar como torcedor e também vou falar também de bastidor. Às vezes tem situações que a gente nem fala muito porque não atinge a torcida. Mas eu vou falar para uma preocupação. Num jogo retrasado, né, acho que foi o segundo jogo contra o Vasco, credenciou o Flamengo para poder ir para a final, né, a gente faz esse trabalho também investigativo. A gente recebeu uma informação de bastidor. Ó, tem um jogador lá atrás que tá daquele jeito, tá com muita raiva, porque não tá dando oportunidade para ele e tudo. Né? Um jogador que tem uma marquinha aqui, um negocinho no pescoço. Né? Entendeu? E assim, tanto que na final ele tá meio bravo ainda, né? E aí, o que é isso? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo é o teste de fogo do Felipe Luiz. Primeiro, para poder falar de Flamengo, tem que falar do brasileiro. Tem que esperar sair do Carioca e ir pro brasileiro. Tite ganhou o Carioca. Vamos esperar, né? Mas eu acho que o Felipe Luiz está arrebentando. Números impressionantes. O cara, ele foi forjado por ele mesmo para poder encerrar a carreira como jogador e fazer esse trabalho como treinador. Isso bacana. Então, eu me assemelho muito nisso. Quando eu falei do Flavoz que eu ia fazendo planejamento, o Felipe Luiz fazia lá atrás. Eu tenho uma entrevista gravada com ele e tá registrado nas redes sociais aí, que ele fala dessa questão de só sai do Flamengo se for para poder virar treinador. Então já tinha um planejamento. Mas uma coisa que ele não consegue ter é a tal da experiência. Experiência só se vive. Você não compra experiência, você se vive. E essa experiência fala muito na gestão dos bastidores, gestão do jogador. É um time de estrela. No começo todo mundo vai. E ele é um cara firme, né? Você vê que quando ele falou assim, é assim ou não vai, o que o Fabrício Bruno fez? Foi embora. Meteu o pé. Então é assim. Só que, cara, tem uma hora que você tem que ser mais flexível. Então vamos ver como é que a coisa vai acontecer lá na frente. Mas se o Flamengo continuar nessa pegada, cara, vai arrebentar. Não tem pra ninguém. É porque, foi 0-0 o jogo contra o Fluminense. Cara, foi 0-0, mas com o Flamengo não dando chance nenhuma pro Fluminense. E teve os 2 gols que foram anulados, né? Sendo que um deles não era pra ser. Não era pra ser. Não foi então, falta. Assim, vamos aguardar, vamos ver como é que a coisa vai acontecer. É muito promissor. Mas tem tudo um trabalho pela frente. É muito cedo poder falar. É pra comemorar, como diz. É pra comemorar, como o Emerson disse. Aliás, Emerson, parabéns. Você ficou aí na Flamengo TV. Fiquei muito feliz que você continuou fazendo parte do time. Grande abraço pra você, viu, Emerson? Finíssimo, Emerson. Irmãozão. Emerson, tamo junto, irmão. junto. Sucesso. É pra comemorar! Assim, tá devendo a gente, hein? Ih, Tá devendo, hein? Deixa aí. Vou dar puxão de orelha depois. Eu jogo atrás, hein, mano? Jogo na zaga lá. Vou jogar contra ele na sede. Se liga, hein, mano? Mas a expectativa é boa. Vamos ver como é que a coisa... Elenco é demais, né? Então, assim, esse jogador ficou chateado. Tiveram outros que ficaram chateados também. Entendeu? Assim, conseguiu passar por isso? Não vai ter como agradar todo mundo. Só fiquei feliz que o Felipe Luiz, nessa última entrevista agora, fiquei um pouquinho triste, na verdade, né? Feliz, triste. Ele já começou a dar uma ideia de onde ele quer chegar. E esse chegar é realmente futebol europeu. Ele tá... E vai, é normal. Cara, se amanhã o Simeone cair no Atlético de Madrid, é pelo Luiz, cara. Tem Luiz, jeito. a mesma escola, mesma característica. E agora o cara cheio de sede, cheio de vontade. Cara, Felipe Luiz com certeza já está sendo visado por um monte de clube europeu. Sim. Certo. Porque a escola dele foi lá, né? Foi lá. Claro que ajudou muito o Jorge Jesus, mas a escola dele é lá na Europa. Ele já chega com um ponto positivo que trouxe o grupo pra ele, né? Harmonia, levantou a autoestima de muitos jogadores lá, né? E o bacana é que a grande aposta, eu digo aposta porque a gente não consegue ainda ver frutos, a gente vê resultados imediatos, que é a questão da proposta da nova diretoria do Flamengo de profissionalizar mais ainda o clube. Isso ajuda. Então, só trazer um cara, José Boto, um cara que tem história lá fora, conhece o mercado. Você vê, quando eu fui fazer a pergunta pro Boto na coletiva que ele chegou, né, que eu perguntei da questão do DNA, como é que ele ia fazer isso acontecer,
O cara já veio com uma abordagem falando, olha, vocês aqui no Brasil têm um estilo que a gente chegava lá fora e comprava. Agora vocês querem produzir o que estava lá fora, aqui dentro, vocês perderam a identidade. Só do cara falar um negócio desse, cara. Diferente, né? É diferente. O cara sabe qual é a parada, entendeu? Então, assim, a proposta é muito boa, eu tô muito feliz. Pô, como flamenguista, então, eu tô Tá motivado. motivado. É muito bom ser Flamengo. Pô, Cara, e assim, hoje o Flamengo tem um elenco bem recheado de grandes estrelas. Tu tem sempre 2 ou 3 ali pra posição. Pô, pra lateral esquerdo tem 3 bons jogadores, né, cara? Tu olha pra meio de campo, cara. Pô, muito volante bom, cara. E aí aqueles que não estavam jogando nada, como o Alan, tu vê agora o Felipe Luiz fazendo ele jogar. E como é pra você ver o Flamengo nessa expectativa de trazer o Jorginho? Só que, pô, hoje você tem Gerson, nem se fala, tem o Alan voltando a jogar, tem o Everton Araújo, que é um moleque que também tá voando, o Pulgar, meu irmão, é um jogador fora de série, o Dela Cruz. Nico Dela Cruz. jogou uma Jorginho, partidaça. na tua opinião, necessita trazer o Jorginho? Cara, assim, vou te responder com o que a gente acha que está acontecendo. E, na realidade, o time está completo. Tem ali ainda uma posiçãozinha ou outra, vamos colocar assim que poderia ter um atacante, mas na verdade essa vaga é do Pedro. Né? E o pessoal fala, mas traz mais um, não sei o quê. Pô, olha só. Vai trazer mais um pra ficar no banco quando o Pedro voltar. E aí tem um problema grande, porque vamos esquecer da questão entre Gabigol e Pedro? Vai trazer um outro cara para poder ficar ali com o Pedro? É certeza que trazer um outro grande nome, Pedro sai. E desvalorizado. Então, no mínimo, porque futebol é negócio. Então tem que valorizar os ativos E o do Juninho Flamengo. agora tá pegando confiança, né? Tu vê que ele, pô, entrou muito bem na Tu viu final. como é que ele corre, irmão? Ele Viu que corre, pique é que ele um deu, irmão? monstro, né, cara? É um tanque. O zagueiro bateu nele e voou longe, que o juiz deu falta. E sabe uma coisa que é bacana também, Cid, que eu vou falar? Eu entrevistei a esposa do Juninho. É mesmo. E uma coisa que ela falou, cara, que eu também fiquei arrepiado. Ela falou assim, pô, tô muito feliz de estar aqui. Eu via só essa questão de gramado pela televisão. Tô aqui pisando no gramado, com meu marido campeão. E aí foi a hora que eu senti mesmo a força do negócio. Ela falou assim, eu falei assim, pô, mas ele vai conquistar muita coisa. Ela falou assim, eu creio, porque eu sei o que ele é capaz, eu sei aonde ele vai chegar e ele vai chegar. Cara, aí. Acabou, filho. Acabou, Se a irmão. esposa dele falou, filho. Meu irmão, Pode ser. se a mulher do cara falou Não, isso, meu eu irmão, entrevistei acabou. ele também. Eu entrevistei ele e perguntei a ele. Eu falei, cara, você esperava essas conquistas assim de uma maneira bem rápida? Você chegou, já ganhou 2 títulos e, pô, tem feito bons jogos. Ele, cara, quando eu vim pro Flamengo, eu já vim porque eu sei, tô indo pro time onde eu vou ganhar tudo. Ele já falou, tô indo pro time que eu vou ganhar tudo. Então, assim, o cara já, antes de acontecer, o cara já determinou, cara. Já, cara, isso é muito forte, cara. É. Isso é muito forte. Antigamente tinha muito essa questão mais no meio espiritual, no meio religioso, mas hoje as pessoas já incorporaram Isso é fé, que, né, cara? Cara, fé, mentalizando. Se você tem a fé que papai diz, e eu sou cristão, eu acredito Eu muito também. nisso, então, cara, mas só de você mentalizar, cara, você já esqueceu a derrota. Verdade. Você vai pra verdade. frente, irmão. Acabou. Irmão. E outra, cara, levanta, né? Cara, Isso levanta, aí. irmão. Cara, levanta. Se não Vamos der que certo, vamos, tenta cara. de novo. Tenta de novo. Pô, grandes celebridades, grandes pessoas da história aí, foram assim, pô. Na música, nas artes, em tudo. Não foi uma vez. Foram várias vezes, né? Até porque é a experiência, né? Tá pra chegar aí o Super Mundial, cara. Pô, Super Mundial, cara. E aí? E a tua expectativa? O Flamengo, onde esse Flamengo chega no Super Mundial? Como ele chega, cara? O Felipe Luiz poupou falar muito disso. Ele sempre fala do próximo jogo, tá certo. Mas eu, assim, sinto que ele tem a mesma pegada da vontade do Jorge Jesus. O Jorge Jesus queria ganhar muito aquele Mundial. A gente não ganha daquele Mundial porque daquele camarada, aquele cabeça de baque que errou aquele gol lá. Nem pode falar por não falar o nome dele, não. Dá azar. Mas assim, pô, se ele consegue fazer aquele golzinho ali, empatar, a coisa já ia ser diferente. O Felipe Luiz quer ganhar esse Mundial. Né? E na coletiva lá, ele falou um pouquinho sobre essa questão do esquema tático. O cara não ia fazer comparações estáticas se ele já não estivesse pensando em relação àquilo. O Flamengo vai com
com sangue nos olhos para esse Mundial. E com um time qualificado. Pela primeira vez. O time de 2019 era um time encaixado, mas era um time que não era qualificado. Tanto que o maluco perdeu o gol. Só o titular. Só o titular. E que com aquela pressão cansou. Teve que fazer aquelas modificações ali. Não, o Flamengo está praticamente com 3 times de frente ali. Entende? 2 times titulares. O Flamengo hoje tem 2 times titulares. Diversos jogadores com passagem por seleções e times europeus. Experiência, malandragem, qualidade, passe. Meu irmão. Aquele gol perdido pelo nosso companheiro aí, nosso jogador que não é melhor não falar o nome. Pode falar, velho. O Pedro. Tu acha que ele faria esse gol? Certeza. Com certeza. Certeza. Também acho. Pô, vou te falar, esse Flamengo, cara, esse Flamengo hoje, com esse time, você pega ali, cara, goleiro, porra, essa é uma tranquilidade, cara, com a bola no pé, mano. Tira a onda, o drible que ele deu. Tira a onda. Aí o Fábio foi tentar fazer a mesma coisa. Não, eu adoro o Fábio, cara. Eu acho o Fábio um goleiraço. Mas com a bola no pé, o Vasco é muito confiante, cara. Ele é muito tranquilo, mano. Aí ele veio pra poder acabar com esse negócio do Flamengo que não era... Pô, Neneca, pelo amor de Deus, né, cara? O Neneca... Porque, cara, o Neneca é um ótimo goleiro. Ele é um ótimo goleiro e é bom com os pés. Ele até joga na linha nos treinos. Só que o Neneca, ele veio de uma parada que, pô, começou a subir a cabeça. Né? Ele começou a elogiar, foi convocado pra seleção, lembra? E mudou totalmente. E um moleque inexperiente começa, meu irmão, a achar que já ganhou tudo e tá apenas começando, aí se perde. Eu vou falar uma coisa que ninguém até hoje falou. Fazer uma análise diferenciada hoje. Sabe qual é o grande problema do Flamengo? Que também é dos outros times, mas do Flamengo? É a tal da Jezabel, cara. Tem a Jezebel ali, que é o seguinte. Os camaradas chegam no Flamengo com uma questão estruturada, de família, de tudo. Aí, é Flamengo. Começam a ir pra farra, começam a conhecer o outro mundo e tudo. E ali começa a dar os desvios, entendeu? Porque a base desses camaradas que vieram, que fizeram o futebol dele, pode pegar. Eu tô falando no genérico. Pensa aí, você pensa aí em 3 jogadores do Flamengo que caíram performance e me diz se a performance não caiu porque deu ruim no relacionamento deles. Foi ali. Neneca deu o esquema lá da noiva dele e tudo desandou, entendeu? Outros também... Outros, eu não vou ficar falando não, porque estão no dia. Tem outros até que se recuperaram agora, né? Obrigado, Carol. Entendeu? Assim, tem alguns que fizeram assim, ajudaram bastante, né? Mas, cara, sempre o problema era ali. Entendeu? E desestruturou isso aí, acabou. Então, se os caras continuam... Pô, por isso eu peguei o Cebolinha, entrevistei o Cebolinha. Eu falei, pô, Cebolinha, tu tá com a tua família, com os teus filhos aí? Eu falei, pô, não largo isso aqui. É a base, cara. Se o cara acabou, vai acabar o futebol dele, irmão. E, assim, o Felipe Luiz foi fundamental a recuperação dessa garotada. Ver que o Matheus Gonçalves é uma prova disso, né? Que é um desses que você pensou. O Matheus Gonçalves, eu entrevistei ele na final e ele falou que o Felipe Luiz conversou com ele, deu essa confiança para ele e só falou, cara, eu acredito em você, mas com certeza o Felipe Luiz também deve ter falado para ele, pô, mas assim, você tem que viver uma vida de atleta. A vida de atleta. E você vê, o Matheus Gonçalves tem entrado bem nos jogos e hoje passou a ser uma peça onde é muito utilizada pelo Felipe Luiz. Cara, o irmão do Matheus Gonçalves, no jogo passado, eu entrevistei ele. E ele falou o seguinte, meu irmão, eu lembrei até falei assim, cara, eu falei pro Matheus Gonçalves isso no campo. Falei, pô, o que eu vou te falar agora me remete ao Zico. Tão forte que a parada é. O teu irmão falou pra mim que você é o cara que quando vai pro treino, tu quer ser o primeiro a chegar e tu quer ser o último a sair. É isso, cara. Não você fala mais nada. O Wesley, que agora tá cotado pra poder ir embora, o ano passado era um bagre, meu irmão. Foi falado também. Mas teve a humildade de contratar gente de fora pra poder ir, fazer um trabalho específico caro. O cara na humildade foi trabalhando, fazendo. Aí, ó. Trabalho, nas férias ele tava treinando. Não, ó. O segredo do teu trabalho. Tem que trabalhar. Trabalhou? Tu consegue. Não trabalhou, irmão? Tu vai virar encosto, tu vai conseguir alguma coisa, mas daqui a pouco vai desconstruir. É os 3 porquinhos. É a casa de palha e a casa de madeira, mano. Pra poder ir pra casa de tijolinho, tem que trabalhar. Tem que trabalhar. O Isaac, Pedro tá prestes a voltar aí, né? Pedro hoje, mesmo lesionado, a gente não consegue ver outro centroavante na altura do Pedro. Pedro voltando. Quem sai nesse time do Flamengo, cara?
Ou você acha que ele não Cara, é o Pedro assume, BH deixa de ser o atacante principal, fato. Não sei se o Felipe Luiz pode continuar usando ele como um atacante em alguns jogos que não dê, porque vai jogar sempre o BH com o Pedro, e o Juninho vai ver para poder complementar ele poder fazer isso. É um trabalho, é uma escolha difícil ali. Mas, Por isso eu te perguntei. cara, é difícil. A única coisa que eu fico preocupado com o Pedro, cara, é que quando eu olho pro Pedro hoje, eu lembro de Sansão. Sansão perdeu as forças e cortou o cabelo. Depois que Pedro fez a estética aqui, que tirou o queixo, maluco, parece que acabou o futebol do cara, se machucou, irmão. Tirou o queixão do Pedro, o cara perdeu a força, irmão. Tá maluco? Entendeu? Bota uma adaptação de queixo. Sacanagem com o Pedro. Uma adaptação de queixo ali pro cara começar a voltar a jogar, irmão. O Pedro Torcida que falou, né? Quando ele veio aqui, ele falou que quase fez a cirurgia de Porra, queixo. mas... Aí ele falou, pô, ainda bem que eu não fiz. Depois me botaram com sósia do Pedro e arrebentei. Não, e ele ficou na fila 1 ano pra fazer a cirurgia, 1 ano. Quando ele conseguiu, ele entrou pro sósia, aí ele desistiu. Aí agora tem que ficar mais quantos anos? Não, e cada jogador tem uma característica, mudando aqui, o que eu falo do Pedro, eu lembro, né? Que o Pedro, cara, quem tinha isso do olhar era o Everton Ribeiro. Cara, o Everton Ribeiro é assim. Tá falando com ele? Olhando Diego Ribas também. nos teus corners, o Diego Ribas também. O Pedro olha, cara. Só que o Pedro tem hora de vontade de rir. Porque ele olha pra você. Ele já acabou assim. E só ele abrir isso aqui, ele bate no meu coringa, ele já parece que tá rindo, né? E ele não tá rindo, irmão. Ele não tá rindo. É o jeito dele de falar, né? E você fica ali, será que ele tá falando sério? Não tá? O cara tá rindo, cara. O Pedro é sensacional, cara. Mas quem sai? Não sei, cara. Deixa o Felipe Luiz. Eu não vou me arriscar, não. Não, eu acho que sai o BH. Sai do time? Não, BH Titular? sai daquela posição. Não, sim, mas quem sai Aí tem que pra sair um. recomposição... Cara, não sei. Cara. Eu fico É pensando difícil, nisso ainda- todo dia, cara. Ainda mais que o BH do jeito que tá jogando. Porque as laterais estão... Encaixado. O Arrasca... E até pelo negócio... Pô, o Dela Cruz jogando o O Deogando Dela na final. Cruz jogou certinho. Meu irmão, o cara recuperava, ele perdeu uma bola e ele voltou, ele pegou, recuperou e saiu jogando. Saiu plata, né? É, Saiu eu plata. também penso nisso. Saiu plata. Pra poder cravar, saiu plata. Menino bom, hein? Humilde. Gente boa, viu ele na entrevista? Eu falei, te sacanearam, Plata, né? Tá no lado, pegou ele. Sacanagem, sacanagem. Plata, moleque da resenha, cara. É parceiro, hein? Ele tá querendo ser carioca, fica querendo fazer gíria. Mas o moleque humilde também. Você vê que lá no Newton Santos, no jogo lá contra o Vasco, pô, nunca imaginei. Pô, muito tempo que jogador, o Jefferson, não fala o que ele fala. Ele virou pra mim e falou assim, a pergunta, eu sei o que eu preciso melhorar, agora eu vou voltar para poder escutar o treinador, para falar com as pessoas, eu sei que eu não performei muito bem, joguei o que tinha que jogar, mas tenho que melhorar. Pô, o cara ficar assumindo numa entrevista, depois de um jogo que ganhou, que tem que correr até melhorar, é raro isso hoje, cara. É raro mesmo. E hoje o futebol do Flamengo ela exige isso, cara. O cara que dormir, que só dá uma relaxadinha. Pô, o Alan é uma prova viva disso. Mano. O Alan era o cara mais cotado a sair do Flamengo. Agora já gerou dúvida. É que todo mundo joga muito, cara. Eu acho que, pra falar que alguma coisa não deu errado, deu errado. E o próprio Felipe Luiz assumiu isso. Ele jogou uma cortina de brincadeira, mas ele respondeu o que todo mundo queria que ele respondesse. Pô, o Alcaraz sai do Flamengo, chega lá fora, tá arrebentando. De quem é a culpa? O que ele falou? Minha. Brincou ali, mas foi. Ele não conseguiu fazer o Alcaraz jogar o que joga e o que valeu na hora da compra. Foi o único erro do Alcaraz. O jogo tá arrebentando lá fora. Mas o resto, cara... Mas eu acho que o Alcaraz teve muito da questão também dele, do pessoal dele. Né? Um cara, você vê, ele é parecido com o Pulgar. Mas o Pulgar, ele conseguiu dar a volta por cima ali. O Pulgar tá jogando pra caramba, né? Que volante. Joga de Eu, bola. assim, é uma posição que eu gosto muito é de volante. Então, assim, tu vê características ali do Pulgar que é difícil. É o que o Felipe Luiz sempre fala, né, cara? O Pulgar, ele tem vaga em qualquer time da Europa. Não, joga Ele muito. perdeu uma Por isso eu bola. tô te perguntando do Jorginho, porque, assim, eu, na minha opinião, eu não vejo necessidade de trazer o Jorginho com os volantes que o Flamengo tem. Ah, mas eu não falei. A questão é, o Jorginho começa a fazer sentido se já tiver alguém já de mala pronta pra sair. Isso aí. Ah. Que estão lá nos bastidores que o pessoal já sabe que vai sair, entendeu? Então, deixa a coisa acontecer. Tem pra alguma poder- notícia? Tem alguma informação aí? Não.
Falou um não. Tem. Em off ele vai falar. Não, mas ele já tá em off. Aí. Mas lembra aquela questão de você construir a relação com o clube, né? Então tem algumas... Porque clube de futebol não é perfeito, não. Clube de futebol dá uns miguezinhos, entendeu? Tem as coisas, por exemplo, você não vai escutar em lugar nenhum essa questão do menino do beijo aqui, tava no vestiário ali, porque tá tudo bem, mas não, ele tava bravo mesmo, entendeu? Tava bravo de fazer escândalo, mas... Eu tenho um vídeo aqui que eu tentei entrevistar ele. Ele, não, fala com o Cebolinha aí. Ele quis falar pra mim, não, fala com o Cebolinha. Tava. Ele e o Luiz Araújo. Só que o Luiz Araújo, você viu que começou a entrar e foi bom, né, cara? Que o Mano provocou ele. Ô, Mano, não provoca jogador não, mano. Acabou esse negócio, cara. Jogador tudo ligado hoje. Tu viu a resposta do Luiz Araújo pro Mano? Me chamou de moleque. Me chamou mas ele disso. faz isso mesmo. A gente conhece o Mano, né? O Mano não é de hoje. Como é que eu sou moleque, sustento minha família, não sei o que ele falou, meus filhos. Sou homem, sou trabalho. Cara, fala o que quer, ouve o que não quer, né? É verdade. Pelo menos ele só manda falar. Tinha um outro lá que ainda é técnico por aí que mandava quebrar, né? Eu tenho informação, eu dei informação, isso é informação de amigo do Marcelo, amigo pessoal mesmo. Que o Marcelo falou, cara, eu prefiro sair do que arrebentar ele. Porque ele falou algumas coisas pro Marcelo também, que o Marcelo falou, cara, é melhor eu sair do que eu dar uma surra nele. Que isso. Então ali, quando aconteceu o lance deles lá, já tava rolando já há mó tempão, né? O Mano é difícil. O Mano é difícil. Ele é difícil, entendeu? Então, assim, o cara é o Marcelo, mano. Nem qualquer jogador, ele não pode, irmão, tem que baixar a bola dele, cara. É o Manuel, não é o Manuel, viu? Tem que baixar, senão dá ruim. Mas, cara, a gente começa a falar de futebol. Eu gosto de falar de futebol assim, nessa resenha, como se a gente estivesse aqui em off mesmo, pra poder trocar ideia. E com a voz do torcedor, cara. 90% dos torcedores não entendem porcaria nenhuma de tática. Torcedor quer ir lá ver o jogador correr, se doar, que foi o que o Felipe falou. Pô, ele entendeu, ó, eu vou até perder, mas eu quero perder indo pra frente jogando. É DNA Flamengo, irmão. Teve uma bola que o Pulgar perdeu e ele voltou correndo, voadão, deu carrinho, recuperou a bola, tava jogando muito. Mas por falar em correr, meu irmão, o que é aquele Michael, hein? Cara, viu o Felipe Luiz falando dele na coletiva, que no treino ele acabou com o treino. Aí o cara falou, cara, vou botar ele titular. Mas não, segura, cara, só 30 minutos. Eu no jogo passado eu falei, o Michel vai voltar. Aí, não, ele só vai agora pra outra temporada. A única coisa que não bateu, porque a gente erra, né? É o outro que eu falo ali, cara, ele perde passagem. É muito difícil arrumar esse time do Flamengo, né? Só teve uma situação que eu recebi uma informação, e eu falo de mito, que essa informação, ela não era verdadeira. Mas muita gente, muito canal anunciou que o Danilo estava fazendo corpo mole para poder se poupar para a seleção brasileira. E não era o caso. Pô, tava jogando muito. Não era o caso. Jogos do Danilo, o Danilo jogou demais. O Danilo não tem esse perfil, cara. Entendeu? Então ele não estava bem. Então aí tanto que saiu, mas entrou o Alexandre. Aí tu falou agora do Danilo que se poupou. A gente tem um personagem, não do Flamengo, mas um personagem mundial, né, cara? Que é o Neymar, cara. E aí, o que você achou dessa polêmica do Neymar? Foi pro carnaval, mas depois de jogar. O que você achou, cara? Foi o sósia, cara. Foi sólido, cara. Cara, eu sou obrigado, quando falar do jogador, falar em cima da história e da minha base que eu tenho holística mesmo, da análise do camarada. A gente tem uma geração de meninos aí que eles já nasceram na luta, ou seja, os pais lutaram para eles poderem fazer e acontecer. E quando tá no auge, os caras já só conheceram o que era de bom. O Neymar é isso. O Neymar é um cara que, desde o início, já tinha tudo que ele precisava. Ele só foi acumulando. E aí o que acontece numa hora dessa? Isso mexe um pouquinho. O Neymar é tipicamente você vê a história de uma pessoa que foi amadurecendo, que foi crescendo, mas com autenticidade. Isso ninguém tira do Neymar. O Neymar sempre foi autêntico. O Neymar nunca teve medo de falar o que pensa, de falar o que sente, de fazer acontecer. Então, isso que fez ele se tornar, para mim, um dos melhores do mundo hoje. Obviamente que Messi teve mais cabeça, Cristiano Ronaldo teve mais cabeça, aí mostra que a experiência absorvida gera fruto. Sim.
Neymar não soube fazer muito bem a limonada com os limões que tacaram nele. Essa é a diferença. Ele é tranquilo, faz parte, ninguém é perfeito em tudo. Mas o Neymar é craque, o Neymar é autêntico, o Neymar joga. Cara, e a gente tem que entender o que está por trás do futebol. O que foi a vinda do Neymar para o Brasil? Quem que adquiriu ações do Santos e por quê? Quanto que foi o marketing do Santos? Para onde foi a torcida? Tem todo um esquema envolvido. O Neymar hoje tem pouca chance de ser reconhecido hoje como o melhor jogador do mundo e de ganhar a bola de ouro. Não tem, é muito, muito difícil. Só se agora a próxima Copa ele vier arrebentar e for o Deus da parada. Que é a última oportunidade que ele tem. É a última. Mas é um caminho difícil. Né? Mas então ele pega e faz o limão com o que ele tem, cara. É negócio dali, é negócio daqui, vai e a imagem. Pô, o que o Neymar lucrou e o que o Neymar fez com essa chegada dele no Brasil? O que ele movimentou? O que aconteceu com as redes sociais? Cara, é isso. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. E alguém tirou o craque que ele é? Então, assim, eu falo mal de algumas escolhas do Neymar, mas eu não tenho como falar mal do jogador Neymar, não, cara. O cara dá um pi aí depois, ô produção. Como eu vou pegar a fala do Romário, é pica de cachorro. Ele é bravo. Estamos terminando já. Não. Pode falar aí. Rapaz, a resenha tá boa, pode tocar até. O Isaac, o Flamengo, ele montou um time pra ganhar tudo, né? Pra ganhar tudo. Só que vem o meio da temporada aí, cara. E sabemos que a janela lá fora abre. O Flamengo tem chance. Chance sempre tem, mas assim, você acha que o Flamengo perde peças ali fundamentais para esse elenco durante essa outra janela, essa próxima janela? Então, diferentemente da outra gestão, o Flamengo sabe que vai perder, mas já está se movimentando para poder. Essa que é a parada do Boto, tá ali. O Boto é o cara que sabe fazer isso com maestria. Ele já está movimentando os bastidores, já está com os nomes certos, já está com os contatos para poder ver quem está. Outros só vão aparecer durante, né, o intervalo de uma janela para outra, mas o Flamengo já sabe disso. Pô, você acha que se o Wesley continuar jogando o que está jogando, vai continuar no Flamengo? Possível. Só que é uma posição que é difícil ter. E foi difícil. Difícil repor, né? Mas, cara, se a gente está preocupado aqui, o cara está recebendo bem, que é o Boto, também está fazendo alguma coisa nesse sentido. Essa é a diferença, com todo respeito à gestão passada, mas a gente tem que falar, porque comparações elas são inevitáveis, de um foco profissional com um foco amador. O foco profissional, ele está satisfeito com o que ele ganha e ele trabalha para poder mostrar que ele é bom naquilo que ele faz. A gestão passada atrapalhou muito o Flamengo? Não no sentido de não fazer o Flamengo andar, porque foi pelo contrário. Se não fosse a gestão passada, e é aí que as pessoas se confundem nas suas ideologias, nas suas paixões. Pô, o Flamengo só é o Flamengo de hoje por causa da gestão passada. Ponto. Se não fosse o Landim, não fosse o Braz, não fosse o Bandeira, não fosse a galera toda que estava junto com o staff, a coisa não aconteceria. Os caras fizeram uma coisa no Flamengo que nenhum outro time não consegue fazer na América do Sul inteira e sequer na Europa. Que é organizar um time que sai de um vermelho absoluto para um time de caixa, cara. Entendeu? Eles fizeram isso. Então, pô, não vai reconhecer uma gestão dessa? Não vai reconhecer? Agora, a gestão do BAP, ela tá pegando toda essa construção. Aliás, o BAP fala que uma parte foi ele também que fez lá atrás, seus méritos também, né? Antes da briga acontecer, né? Mas, quer ver, é uma construção. Aí, nessa hora, eu acho bacana alguns posicionamentos. Eu falo aqui sem medo, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Mas eu vi ontem uma postagem aqui do Maurício Gomes de Matos, que era candidato a presidente, ali parabenizando o BAP, o pessoal tá... Ah, política, não sei. Não, sabe o que é isso? Isso é Flamengo. Isso é Flamengo. É o cara que tá lá dentro, que fez um trabalho bacana com as embaixadas e os consulados. É um cara que tá agora preocupado com o Flamengo. Se o cara é político, adversário ou aliado, cara, dane-se, o Flamengo é mais importante. E aí, então, tá crescendo no Flamengo um sentimento. E eu falo que eu também sou sócio do Flamengo. Então, como sócio, eu falo que o Flamengo hoje está amadurecendo como instituição. Coisa que você só vê o quê? No Real Madrid, no Barcelona. Então, esse profissionalismo
veio para ficar. Veio para ficar. E nisso aí eu me deixo muito feliz. Então a resposta que você queria que eu desse em relação às expectativas do Flamengo é positiva, não só pelo trabalho da equipe masculina, mas dessa estrutura que o Flamengo está montando. Olha só a pegada da Flamengo TV agora. Assim, é coisa que já vai transmitir coisa para fora. É coisa grande. O Flamengo está virando grande de verdade. Cara, isso é muito bom. Não tem ninguém que faz isso. Ninguém. É uma sacada muito boa do Flamengo fazer com que estreite esse laço, né, com os times europeus, essa jogada dele lá nos Estados Unidos de apresentar a marca, ele já está vendo lá na frente, né? Essa história, pintou até uma história um tempo atrás de que o Flamengo ia comprar um time lá fora. Os Leixões, né, de Portugal, né? Chegou a quase fazer o negócio. Da hora do vamos ver, a coisa não aconteceu. Acho que era mais uma iniciativa mais do Landim. Tanto que o Landim comprou um time, né? Lá em... Landim agora comprou um time aqui no Sergipe, Aracaju. Se não me engano, não tem muito certo, não. Mas comprou um time. Cara, cada um com seu cada um. Eu acho que daqui a pouco o Flamengo realmente vai ter que montar uma equipe B para participar, para poder trabalhar com a base. Para poder dar oportunidade para a garotada, né? Exato. É difícil para a garotada jogar nesse time. Muito difícil. É difícil porque o futebol, igual o Boto falou, o futebol brasileiro deixou de preparar para poder crescer. Hoje se assemelha a uma indústria de feto. Ela não deixa de desenvolver. O feto já notificou, já apontou que vai para o caminho, manda para fora. E esse é o problema, porque quando manda para fora, o cara se forma numa tendência da Europa, de um futebol europeu, e não do brasileiro. Por isso que a nossa seleção brasileira hoje não vinha. Isso é verdade mesmo. É o que o Boto falou. A seleção brasileira hoje não vinha, porque o Flamengo está tentando recuperar a essência dele. E a seleção brasileira perdeu. Desde o 7-1. Eu chamei um amigo para poder assistir o jogo comigo. Ó. Carinho aqui. Consegue uma água aí? Por favor. Caraca, mano. Tá aqui mesmo. Caraca, mano. Entrou aqui pelo buraco errado. Tem trabalho. Estourou o áudio aí. Vamos lá. Eu chamei um amigo para assistir o jogo comigo lá em Brasília, da seleção. Ele falou, não vale a pena gastar esse dinheiro para poder ir lá ver a seleção. Se fosse o Flamengo, eu falei para ele, realmente a seleção perdeu o encanto mesmo, cara. Cara, mas eu tô confiante. Você não gostou dessa convocação recente, não, do Dorival Júnior? Honestamente, não. É. Eu acho que a convocação foi o que deveria acontecer. Tá pegando mais ali a equipe do Flamengo e tudo, fazendo... Mas não tem uma proposta de identidade. Não tem uma proposta de DNA. Qual é o DNA da seleção brasileira? É muito idêntico do Flamengo. É idêntico do Flamengo. Vencer, vencer, vencer. Ir pra cima, é futebol, arte e tudo. Então não vamos nem entrar no mérito que, quando você fala Cafu, quem que você olha hoje e diz que é igual Cafu? Romário. Romário? Vamos trabalhar um pouquinho antigo. Careca. Rivaldo. Bruxo nem se fala. Não tem. Você não tem ninguém que chega a 50% desses caras. Vamos pegar mais recente? O próprio Daniel Alves, que se meteu em confusão. Pô, o Daniel Alves tá jogando pra caramba. Sim. Acabou. Marcelo. Cadê? Cadê esse pessoal? Entendeu? Então, hoje a gente não tem por quê? Porque perdeu esse DNA, essa identidade, e as convocações, elas são muito em cima de fatores políticos. E eu vou falar uma coisa, Ronaldinho Fenômeno, você não sabe o quanto que você escapou de não ser presidente da CBF. Se ele fosse, ele tá ferrado. Acho que ele ia se queimar. Totalmente. Um jornalista europeu fez uma série de perguntas comigo sobre Ronaldo Fenômeno. E a última pergunta que ele fez foi justamente essa. O que você acha do Ronaldo como presidente da CBF, antes dele não ir? Eu falei, cara, não tem como. Primeiro que o cara tá, como empresário, o cara tá se preparando para o mercado ainda. Pô, teve uma participação no Cruzeiro, depois comprou um pedaço do outro time lá e tá fazendo trabalho. O cara tá aprendendo como é que a coisa funciona. E aí o cara mal sai da fralda ainda e já vai pegar uma CBF da vida, que é um ninho de cobra, meu irmão.
com escândalo internacional, com tudo, com CPI em cima, não vale a pena, entendeu? Não vale a pena. É melhor ficar com os escândalos daqui do Recreio, da Barra aqui, melhor. Não fala. É isso, galera. Então, antes de terminar, eu queria a última pergunta. Tem uma pergunta? Eu ia fazer a última pergunta para ele. Pode fazer. Olha a faca. Não, é tranquilo. Flavóis, né, Isaac? A tua proposta, assim, pro jornalismo e para essa tua característica desse jornalista mais descontraído, jornalista mais resenha, a tua proposta para esse novo projeto, esse novo tempo, onde o Flamengo mudou e eu creio que muitos youtubers, né, e influencers que levam essa marca do Flamengo também vai ter que mudar. Qual é a sua proposta hoje para essa mudança? Para o teu canal, para você? Cara, com todo respeito a profissionais que hoje trazem entretenimento com uma proposta de jornalismo, estou falando nem dos nossos ali do mercado, não. É outros que surgem por aí, até com uma pegada de humor, e que esses fazem sucesso, esses conseguem movimentar as coisas. Eu sou um cara que eu acredito que dá para se trabalhar sério, com profissionalismo, mantendo a base do jornalismo numa pegada atual, sem fazer dancinha, sem fazer palhaçada. Tudo é válido, tudo cabe. Então, depois você pode me cobrar na hora de eu dançar, igual eu dancei com o Bodão lá, uma música, dançar com o Jefferson, com a brincadeira. Não é que não pode fazer. É não tornar isso o meio de. Eu acho que isso são agregadores. Mas eu quero fazer jornalismo. Então, a minha proposta é que eu consiga continuar fazendo isso. E com essa veia que é do sentimento. De mostrar o que o torcedor, o que o jogador, o que o dirigente, o que eles sentem, o que eles pensam. Porque isso é que nós somos. Eu quero fazer isso. Sei que é difícil. É um caminho que não vai trazer tanto like. Mas, de repente, olha, tô aqui, ó. Ô, pai, tô aqui, ó. É assim que funciona. Isaac, quero agradecer por aceitar o convite e já deixa aí as suas redes sociais para a galera te seguir, também te acompanhar e se inscrever no teu canal. Valeu. Mas antes eu quero aproveitar, né? É o primeiro, mas uma coisa que eu aprendi. A gente tem que agradecer e valorizar as pessoas que nos ajudam a chegar até aqui. Então, se não fosse a minha esposa, minha filha, né? Então a Alessandra, a Brenda, a minha mãe, o meu pai falecido, todos os meus familiares, tem a Pipoquinha, que é minha filhinha de 4 patas que estou em casa, Peter, meu filho mais novo, tudo isso, família. Minha base é quem me sustenta, os meus amigos, todos os meus colegas jornalistas, todo mundo que curte o trabalho e, claro, quem está aí. E vocês, porque estão me dando a oportunidade de estar aqui no primeiro podcast. Né? Pode parecer que não, mas eu estou nervoso pra caramba ainda. Até engasguei que entrou água pelo buraco errado. Né, e tudo. No processo não, quem ficou chateado aí. E Mauro César, quero te dar um abraço e um beijo no rosto, tá? Aí, para irmão. por aí, viu? Aí. Para por aí, viu, Mauro? Para poder te agradecer pela publicidade que você me deu, irmão. Né, então, assim, tem que falar. O cara, Mauro César vai ser o cara da minha vida, cara. Né? O cara que abriu o Mar Vermelho. Então, assim, agradecer a todo mundo. E, pô, quem achou aqui que faz sentido o que eu tô fazendo, Flavóis, só tem eu. Pode escrever junto, pode escrever separado, você vai achar Flavóis, vai achar Flavóis oficial, mas hoje, Flavóis só tem eu, Brasil, América do Sul, Europa. Você vai achar um Flavor aí, que é uma palavra em francês, mas que eu já consegui superar nas redes sociais. Flavóis só tem eu. Pô, e quem puder dar moral no livro também, né, Silei? Quem puder dar moral aí no livro, né, é só entrar lá no flavois.com.br/livro, que vocês conseguem adquirir, né, um pouquinho da minha história e conhecer um pouquinho mais sobre o Flavóis. É isso aí. Vamos, que tem muito chão pela frente. Cara. Irmão, muito obrigado. Eu quero terminar esse episódio, o cara fica me enchendo o saco, eu nunca deixo, mas como chegou um cara que tem a mesma tom de voz que eles falaram aqui que são barítono. Ele falou, sabe o que é barítono? Sei, pô. É o quê? Eu consigo cantar tanto num tom quanto no outro. Estudou, ele viu no celular agora. Ele olhou no celular. Então, assim, eu vou deixar eles encerrar esse episódio cantando a música que ele sempre canta. Pode ficar à vontade. Pode? Ele vai te ajudar ali. Canta aí, vai, canta aí. Qual que você quer? Do Legião? Manda o Legião aí, vai.
Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. E assim encerramos mais um Em Off Podcast. Dorme agora! Esse final foi matador, hein? Matador